A origem do mal. Esse é o texto, esse é o tema, né, do estudo de hoje. Nós já estudamos sobre a Bíblia Sagrada, vimos como a Bíblia não é um livro comum, ela é um livro inspirado por Deus, né? Estudamos sobre a volta de Cristo, como será a volta de Jesus, um estudo lindo, né? Vimos o estudo dos sinais da volta de Cristo, vimos que ninguém sabe o dia e nem a hora da volta de Jesus, mas existem sinais que vão mostrando claramente que esse dia está se aproximando. Os sinais funcionam como uma placa de trânsito. Se você vai de Olímpia a São Paulo, as placas vão falando, olha, faltam 400 quilômetros, depois faltam 350, faltam 300, falta 100, falta 50. Então, as placas vão mostrando que você está no caminho certo e que está chegando o destino, tá? Assim são os sinais. Vão mostrando que está chegando, está se aproximando do grande dia. E também vimos mais um último nosso estudo, né? Uma profecia muito significativa que mostra claramente que estamos nos últimos dias. Não dá para pensar que não são os últimos dias. Estou falando da estátua. Daniel, capítulo 2. A história do mundo foi contado naquela profecia. E nós estamos no finalzinho. Tudo o que dizia 2.600 anos atrás, tudo se cumpriu. Tudo. E nós estamos no finalzinho da história da estátua. Então, é importantíssimo nós termos o conhecimento bíblico. E o estudo de hoje é importante você saber, eu e você sabermos, para tomarmos um partido, uma decisão agora, nesses últimos dias, tá? O mal, ele existe? Sim, vamos ver que sim. E o estudo de hoje é para falar exatamente sobre a origem do mal. Alguém me chamou? Eliseu. Opa, tudo bem, pode falar. Pode falar, Luiz. Não, voltando, né, o estudo da semana passada, depois eu fiquei refletindo um pouco, né, e surgiu umas questões na minha cabeça aqui que eu queria expor e ver a sua opinião sobre isso. Vou fazer o seguinte, eu tenho medo da gente ir e não dá tempo de fazer o estudo de hoje. Entendi. Seria ruim se você mandasse um áudio depois no WhatsApp? Não, pode ser. Tudo bem? Aí, quem sabe, se for bem interessante a sua dúvida, a gente traz para todos no próximo estudo, tá? Okay. E pode ser que a gente caminhe aí, a conversa às vezes fica boa, né, e vai longe. Então, a gente não consegue concluir. Mas eu peço esse favor para você, manda no WhatsApp, e se a gente achar interessante, a gente traz para todos a dúvida. Ok. Tá bom? Tá ok. Então, vamos lá. Bem, ao falarmos da origem do mal, nós temos que ter isso daqui em mente. Qual é a essência de Deus? A essência de Deus. Deus em essência, o que ele é, tá? Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João está lá pertinho do Apocalipse. Não confunda com o Evangelho de João. Se você for no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, você vai voltar um pouquinho, algumas folhas, e já vai chegar em 1 João. Fique atento que existe 1 João, 2 João e 3 João. Pertinho lá do Apocalipse. É 1 João, capítulo 4, verso 8. Primeira João, capítulo 4, verso 8. Se alguém tiver com dificuldade, só me chamar que eu ajudo. Vai no livro do Apocalipse e volte para a esquerda poucas páginas, 4 ou 5 páginas, e você já vai chegar. Na minha Bíblia, na verdade, é uma página. Já chega em 1 João. Achou, Bruno? Não. Então me fala em que livro que você está. Estou no João. Não. João ou 1 João? Você foi até o livro do Apocalipse? Eu passei Apocalipse,
pode ser Judas, pode ser João. Isso, ó, é isso aí. Apocalipse, aí Judas e mais uma folhinha, já é 1 João. Uma folhinha. 1 João. Tem o número 1 e escrito João. Achei. Ótimo. Capítulo 4, verso 8. Bruno, eu vou aproveitar e vou pedir para você ler, pode ser? Pode ser. Capítulo 4 de 1 João, verso 8. Então, vamos lá? Pode. 4:8, né? 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito bem. Qual é a pergunta que nós fizemos? Qual é a essência de Deus que nós temos que saber? Esse texto diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Olha que texto bonito. Porque Deus é amor. Então, o que Deus é? Aqui diz o que Deus é. Deus é amor. Tá? Esse conceito é importantíssimo nós termos em mente. Deus é amor. Por que que ele criou todas as coisas? Porque ele é amor. Né? Por que que ele criou a mim e a você? Porque ele é amor. Porque ele nos ama. Porque ele te ama. Porque ele me ama. Esse conhecimento é maravilhoso. Vou te dizer uma coisa, talvez você não saiba, mas Deus te ama, te amou e te ama antes de você nascer. Ele já te amava, tá bom? Deus nos ama. Esse é um conhecimento importantíssimo. A Bíblia chega a dizer, a comparar o amor de Deus com o amor de uma mãe, tá bom? Só que ele põe o amor de Deus acima do amor de uma mãe. Diz assim: ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Então, o amor de Deus é supremo, é maior até mesmo que o amor de uma mãe, tá? Então, Deus é amor. Esse é o primeiro conceito, um conceito importantíssimo ao falarmos desse assunto, tá? Deus é amor, quer o nosso bem. Vamos lá, seguindo aqui. Qual a origem do mal? Bom, se Deus é amor, como nós acabamos de ver, qual então é a origem do mal? Ô Bruno, eu estou vendo que você está marcando, esses versos vão todos para você depois, viu, Nu? Eu mando esses slides todos para vocês aí. Tá chegando para você? Ah, então tá bom, porque eu mando tudo depois para você ter aí guardadinho no seu celular e você marca com mais tranquilidade se quiser. Qual é a origem do mal? Vamos lá no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, se você abrir mais ou menos no meio da Bíblia, vai cair por volta aí dos Salmos, tá? E aí você vai para o lado direito. Vai passar Isaías, Jeremias e então Ezequiel. No capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler dos versos 12 até o 15. Deixa eu voltar um pouquinho. Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Ezequiel, enquanto você vai achando, eu vou falando. Você não se sente bem em pensar que Deus te ama? Fala sério. Sabe que muitas pessoas têm medo de Deus, né? Tem medo de Deus. Pensam que Deus é um tirano, Deus é... Não, Deus é amor. Né? A maior expressão de Deus foi quando Jesus veio aqui na Terra. E ele disse, eu vim para mostrar o Pai. Eu e o Pai somos iguais, somos um, né? E Jesus curava, só fazia o bem, sabe? Tratava bem as pessoas, tocava nas pessoas, curava. Então, isso é muito importante, esse conceito, né? A gente ter bem formulado que Deus nos ama. Muitas vezes nós carregamos traumas, né? E pensamos e jogamos, às vezes, nosso medo na pessoa de Deus. Mas não, Deus nos ama, Deus é amor. Sinta-se bem por isso, tá bom? Aprenda a sentir-se amado, né? Sentir-se feliz, tá joia? Com esse conhecimento. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 28, versos 12 ao 15. Todos acharam? Alguém poderia ler para nós? Algum voluntário? Posso ler? Claro, essa é a irmã Jô, dona Josédina. Pode ler, ó.
Ezequiel 28, versos Do do 12 12 até ao o 15. 15. Tá Sim. ok. Vamos lá, então. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no jardim, no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Muito obrigado, irmã Jô. É o seguinte, talvez você não entendeu esses versos na primeira leitura, e eu vou explicar agora verso por verso. De quem que esses versos estão falando? Esses versos estão se referindo a Satanás, que, na verdade, no primeiro período, era chamado de Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz, e eu vou te explicar por quê, tá? Só que no começo do verso 12, é como se estivesse se referindo ao rei de Tiro. Rei de Tiro é um personagem histórico, alguém que resistiu realmente. Só que aqui está se referindo de modo figurado ao rei de Tiro. Na verdade, está falando de Satanás, tá? Que é apresentado em muitos lugares na Bíblia como um rei ou um príncipe deste mundo. E eu vou te mostrar por que está se referindo a Satanás. E não dá, essas palavras aqui não se encaixam para um ser humano, tá? Não se encaixam. Então, eu vou ler o verso 12. Acompanhe comigo, lendo na sua Bíblia, que eu vou comentar. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor. Pronto, agora começa. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Nós vamos perceber que Lúcifer foi criado como um anjo querubim, tá? O anjo querubim é o maior posto que existe no céu para um anjo. E aqui ele é chamado de sinete da perfeição. Perfeição já é algo que não tem defeito, tá? Mas aqui ele é chamado de sinete, ou seja, o ponto mais alto da perfeição, tá bom? Ele tinha destaque. E era cheio de sabedoria e formosura. Olha o verso 12, 13. Estavas no Éden. Olha, o Éden existiu lá há muito tempo atrás. Se estivesse referindo ao rei de Tiro, uma pessoa, um ser humano, seria impossível estar no Éden. É claro que está se referindo a Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. O texto nos diz que Lúcifer estava no Éden, ele tinha prestígio, ele andava no brilho das pedras preciosas, isso quer dizer que ele tinha um elevado status, tá bom? No céu. Mas tem um detalhe que diz no finalzinho do verso 13. Ele foi criado. Ele foi criado. Diferente de Deus, que possui a eternidade, Deus é eterno, Lúcifer foi criado em um determinado momento. Deus o criou, tá? Agora o verso 14. Lembra que eu falei que ele era um querubim? Vai confirmar agora aqui. Tu eras querubim da guarda ungido. Querubim da guarda ungido eram os que ficavam mais próximos de Deus, eram os que serviam muito próximos de Deus, sabe? O céu é um lugar organizado e há hierarquia entre os anjos. E o maior posto era ocupado por Lúcifer. Tá? Verso 14 diz assim, tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas.
De novo vai dizer, ó, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Diz o texto, ó, perfeito você foi criado, tá? Perfeito. E você andava em perfeição, até que, essa é a expressão triste, é a expressão que mostra uma virada, até que aconteceu algo. O que aconteceu? Foi achado iniquidade em ti. Iniquidade quer dizer pecado, tá? Até que foi achado pecado em Satanás. Em Lúcifer. Lúcifer, ele decide fazer uma rebelião nos céus. Nós vamos ler algum texto agora para te mostrar isso. Ele começa a propagar que Deus não era tão justo assim. Ele não era tão bom assim. Que os anjos não precisavam obedecer ao seu Criador. Eles podiam viver como eles quisessem, tá? E ele saiu difundindo esse argumento de que Deus era um tirano, né? Que eles não deveriam obedecer, não deveriam obediência a Deus. E o próprio Lúcifer, nós vamos perceber, ele quis ser igual a Deus. Vai ser o nosso próximo texto agora. A partir desse momento, ele recebe um novo título, que é o título de Satanás. Você já deve ter ouvido essa palavra, Satanás. Satanás quer dizer adversário de Deus, o adversário de Deus, aquele que se opõe a Deus. Bom, esse é o sentido da palavra Satanás. Mas agora, vamos passar para o livro de Isaías, tá? Eu sei que você deve estar cheio de perguntas aí na cabeça, e nós vamos respondê-las. Isaías capítulo 14, volta um pouquinho a sua mão para o lado esquerdo, você está em Ezequiel, né? E você vai passar por Lamentações, Jeremias, e então chegar em Isaías, capítulo 14. Isaías 14, versos 12 até o 15. Nós estávamos em Ezequiel, você vai folheando a Bíblia para o lado esquerdo e vai chegar em Isaías. Isaías capítulo 14, versos 12 até o 15. Temos algum voluntário para leitura? Posso ler? Pode, segura só um pouquinho, Alex. Bruno, achou? Faz um joia se achou. Gente, todos encontraram. Se tiver alguém precisando de ajuda. Osmar, não te cumprimentei ainda hoje. Boa noite, Osmar. Faz um joia aí, ó. Pessoal, vamos ler então? Então, Alex vai ler para nós, ó. Isaías 14, vai ler dos versos 12 até o 15. Depois eu vou comentar os versos. Vai, pode ler para nós, Alex. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Gente, olha o que diz esses versos. Muito obrigado, hein, Alex. Ó, verso 12. Nada. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Lúcifer, lembra? Anjo de luz, estrela da manhã. Assim ele era chamado. Lúcifer não foi criado como Satanás. Ele não foi criado como um ser mau. Ele foi criado como um anjo de luz. Perfeito, tá? Daqui a pouquinho a gente vai desenvolver um pouco mais isso. Mas em um determinado momento aqui diz que ele foi lançado por terra. Verso 13, olha o que diz. Olha o que Lúcifer, lembra que lá no Isaías nós vimos que achou-se iniquidade nele, achou pecado no coração dele? Olha o que aconteceu aqui com ele. No verso 13, olha o que ele dizia, o que ele começou a pensar. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem?
semelhante ao Altíssimo. Você está acompanhando o raciocínio? O que Lúcifer queria ser? Ele quis ser igual a Deus. Olhe de novo para o verso 13. Ele diz: dizia em seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha, gente, a forma como a Bíblia traz essas expressões, elas são muito fortes. Como ele se rebela contra Deus, ele coloca um egoísmo tão grande que as expressões são sempre eu. Eu subirei ao céu, eu farei o meu trono acima das estrelas de Deus. Olha, ele queria ter um trono acima, até mesmo do trono de Deus. E ele fala, eu serei semelhante ao Altíssimo. Agora eu te pergunto, é possível um anjo ser semelhante ou igual a Deus? Não. Jamais. Um anjo, como nós vimos nos versos anteriores, e eu destaquei, ele foi criado também. Ele é uma criatura, tá? Ele foi criado em um determinado momento. Só Deus tem o atributo da eternidade, né? Eternidade, onipotência e onipresença, né? O anjo, por mais que ele fosse perfeito, poderoso, sábio, tivesse ali muitas capacidades desenvolvidas, ele era um ser criado. Mas ele achou que poderia ser igual a Deus e causou esta rebelião que eu falei para você agora há pouco. Vamos seguir. Agora, aqui nós acabamos de ler que ele seria precipitado, expulso, caiu do céu, foi expulso do céu. Como foi essa expulsão de Satanás? A Bíblia, ela nos dá alguns detalhes, não talvez todos que você gostaria de saber, mas dá detalhes muito claros, que são suficientes para a gente entender. Lucas, Evangelho de Lucas, tá? Estamos em Isaías, você vai para o lado direito. Vai passar Mateus, Marcos e Lucas, no capítulo 10, verso 18. É uma frase que nós muitas vezes não prestamos atenção. Quando Jesus esteve na terra, ele falou isso daqui. O próprio Cristo falou sobre a queda de Satanás. Capítulo 10, verso 18 de Lucas. Lucas 10, verso 18. Lucas, capítulo 10, verso 18. Se alguém precisar da minha ajuda, só me chamar. Tô craque em ajudar pela internet, hein? Noeli já achou? Quer ajuda, Noeli? Posso te ajudar? Libera o seu microfone, eu gosto de ajudar. Tá, Aí. eu tô em Mateus. Ótimo, você está pertinho. Vai para a sua mão direita, vai passar Marcos e depois Sim. Lucas. Aí, Lucas, capítulo 10, verso 18. Tá vendo? Não é legal ajudar? Quem mais está precisando de ajuda? Já achou, Bruno? Ótimo. Então tá bom. Alguém que não leu ainda poderia ler esse verso para nós? Capítulo 10, versículo 18. Olha, Zé, eu leio. Ótimo, Vaninho. Pode ler. Disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Olha só, a minha versão, é Jesus que está falando isso, tá, gente? Uma vez que ele estava conversando com os discípulos falaram sobre os demônios, tal, e Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O Vaninho falou como um raio, a versão dele, né? Então, imagine só, como Satanás foi arremessado aqui para a terra, e a Bíblia diz que foi como um raio, como um relâmpago, né? Caindo aqui para a terra. Impressionante. Mas tem mais coisas, tem mais detalhes. Apocalipse, capítulo 12. Vamos lá para o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versos do 7 até o 9. Esse daqui traz uma riqueza enorme de detalhes do que aconteceu no céu logo após essa rebelião de Lúcifer. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 até o 9.
Temos algum voluntário para leitura? Posso ler? Ô, Marisa, é claro. Deixa eu ver. Todos encontraram? Apocalipse 12, verso 9. 12, verso 7 até o 9, na verdade. Pode ler, Marisa, fazendo favor. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ótimo, obrigado, Marisa. Gente, vamos meditar um pouquinho nesses versos. Olha o que diz o 7. Houve peleja no céu. Alguma versão fala houve batalha ou guerra no céu? Batalha, olha lá, Sandra, batalha. É isso daí, peleja é uma batalha, uma luta, é uma guerra. Houve guerra no céu. Miguel aqui, nós não vamos ter esse tempo para fazer esse estudo, mas Miguel é um título para Jesus Cristo quando ele se levanta como príncipe dos exércitos, como general, tá? Miguel é Jesus. Miguel e os seus anjos, Jesus com os seus anjos, pelejaram, batalharam contra o dragão. Também pelejaram, também batalharam o dragão e os seus anjos. Opa! Jesus tem os seus anjos e nós vamos perceber que Satanás também tem os seus. Tá? Muitos aderiram à sua teoria e o seguiram. E hoje ele tem o seu exército, tem os seus anjos, que nós chamamos de demônios, tá bom? Verso 8. Também não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, Satanás não prevaleceu, ele perdeu. Agora o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Satanás recebe alguns títulos, tá? Aqui fala alguns deles. Dragão, o grande dragão, é a mesma coisa, Satanás. Antiga serpente, porque nós vamos ver o estudo da quinta-feira. Como ele agiu em forma de serpente. A queda do homem, tá? Vai ser o nosso estudo. Você vai ver que o estudo de semana que vem é um espetáculo. Imperdível o estudo de quinta-feira, tá? Não perca. Então, ele é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, Diabo e Satanás. 4 títulos para ele nesse verso aqui. E também o sedutor de todo mundo. Então, 5. Sedutor, tá? E ele foi atirado para onde, diz o texto? Para a terra. Está aí na sua Bíblia ou não está? Ele foi atirado para a terra. Então, veja só, batalha no céu, ele perdeu. E foi atirado para a terra. Então, meus queridos amigos, nós não estamos sozinhos aqui. Por que você acha que existe tanta maldade, tanta tragédia, tanta coisa ruim aqui nesse planeta? Não é culpa de Deus, não é culpa de Deus, tá bom? Há um inimigo nosso aqui. Há pessoas que pensam só nas questões que nós podemos ver, né? Mas nas espirituais, elas não dão conta. Mas as questões espirituais tocam o mundo, tá bom? Acredite no que eu estou falando, e nós vamos progredir nesse conhecimento que você vai entender. Oi, Eliseu. Oi, alguém me chamou? Eu. Oi, Osmar. Você citou aí assim que o sofrimento não é culpa de Deus. Mas Deus criou o mal. E aí você fez... Pode continuar. Você fez a pergunta-chave do estudo. Aí eu faço a pergunta. Dentro da onisciência de Deus, como que ele criou Satanás sabendo que Satanás ia se rebelar? Maravilha. Esse estudo, ele tem que conduzir o nosso pensamento para esse caminho que foi o seu pensamento. Seu raciocínio é corretíssimo, tá? Só que a conclusão sua só que está um pouquinho fora e nós vamos corrigi-la. Tá certo? Para a gente entender esse assunto. Mas o pensamento que eu tenho certeza que todos devem estar é, poxa vida, Deus criou Satanás. Mas não, já começa a responder devagar. Não criou Satanás, ele criou Lúcifer. Criou um anjo perfeito
Mas nós vamos falar disso. Eu já vou chegar nesse assunto aí, viu, Osmar? Não vou fugir dele, não. Nós vamos falar dele. Apocalipse 12, só para a gente concluir esse assunto aqui. Satanás veio sozinho para a Terra. Nós já vimos aqui no capítulo 12, verso 7, que ele tem os seus anjos. Mas só para confirmar, 12, versos 3 e 4. Apocalipse 12, 3 e 4. Está escrito assim, ó, mesmo capítulo 12, só para os versos 3 e 4. Você pode ler para nós, Osmar? O 2? Isso, capítulo 12, os versos 3 e 4. 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O 4 também? Sim. E a sua cauda arrastava a terra para ter as estrelas do céu. E os Só um quais minutinho, Osmar, lê de novo. Só um minutinho, lê de novo o verso 4. Você pulou uma palavra importante aí. Lê de novo. Ixi, acho que deu uma travadinha. A capítulo 12, eu acho que travou o Osmar. Todos estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Ótimo, acho que foi o do Osmar lá que deu uma travadinha, bem na hora que ele estava lendo. Osmar, travou aí, agora você está me ouvindo? Libera aí o seu som. Aperta no seu celular aí o microfone. Isso. Aí. O verso 4, por favor, Osmar. O 4. E a sua cauda arrastava a terra para ter das estrelas A do terça céu, parte. e as quais... Travou de novo, né? Não, eu acho que é só uma palavra que eu estou querendo ouvir, não estou ouvindo. Que é a expressão terça parte. Terça parte, leia de novo. Era lá. E a sua cauda arrastava a terra para... Peraí. Não é terra, é terça que está escrito aí. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devolver o filho, quando nascesse. É devorar, tá? Devolver. Mas eu entendo, Osmar, as palavras do Apocalipse são difíceis mesmo. Mas por que eu grifei tanto e o Osmar pulava a palavra principal, que era a terça parte? Porque aqui está falando, no verso 3, do grande dragão, que é Satanás, já vimos. E no verso 4 fala que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu com ele, tá? E lançou por terra. O que quer dizer as estrelas do céu? As estrelas aqui está se referindo aos anjos. Então, ele não veio para a terra sozinho. Ele veio com ele e ele trouxe 1/3 de todos os anjos com ele. Gente, há estudos, eu não vou mostrar agora aqui no livro do Apocalipse para você, mas os anjos criados são milhões, tá? Milhões. E 1/3 ficou do lado de Lúcifer, tá joia? 1/3 ficou, se você quiser conferir, está no Apocalipse 5, verso 11, diz que existem milhões de anjos, né, de seres criados. 1/3, e aqui Apocalipse 1:20, eu estou dando uma corridinha para a gente chegar naquele ponto principal. Fala que as estrelas se referem aos anjos. Então, 1/3 dos anjos do céu seguiram Lúcifer. Já parou para imaginar isso? Já parou para pensar quantos anjos maus existem? Tá bom? Então, há um exército do mal aí. Só que nós não temos que temê-lo. Já quero adiantar. Se estamos do lado de Deus, Jesus venceu no céu. Quando ele esteve na terra, ele venceu de novo, para nos garantir que se estamos do lado de Cristo, não temos o que temer. Tá bom? Não temos o que temer. Vamos lá. Então, deixa eu ver se agora chegou na nossa pergunta. Pronto. Aí, a pergunta do Osmar. Essa pergunta está feita de uma forma diferente da que o Osmar formulou,
mas nós vamos tratar dela agora. Por que Deus não destruiu Satanás imediatamente, quando ele se rebelou? Pronto. Deus não tinha poder para destruir Satanás imediatamente? Teria, Tinha. né, o Eliseu? E Ele tem. teria, só que ele não teria. destruiu porque ele é um Deus de amor. Creio eu, porque ele é um Deus de amor, é um Deus que cria e ama a sua criação. Penso eu dessa forma. Gente, tem mais alguém que tem alguma ideia, que queria falar alguma coisa? Ora, por que Deus não destruiu Satanás na hora que ele se rebelou lá? Destruiu ele e todos os seus anjos. Ó, vem cá, quem vai ficar do meu lado? Quem vai ficar do lado dele? E não destruiu todos. Eliseu, Eliseu, Oi, irmão Jô. ó, uma parte, sim, o que Alex falou aí, né? Deus é amor. Mas veja só, se Deus houvesse destruído Satanás imediatamente, ia continuar, ou seja, continuar a surgir dúvidas no coração dos anjos que não caíram, porque Lúcifer foi com o objetivo de colocar Deus abaixo, que Deus era tirano, que ninguém tinha condições de servir, obedecer a Deus. E então, uns anjos, né, muitos deles, até essa parte como a Bíblia fala, Lúcifer conseguiu conquistar, confiaram nele, conseguiu conquistar. E aí, os outros anjos, que a Bíblia diz são vários, são milhões, então ficaram do lado de Deus. Então, a gente entende aí, acho que o Bruno quer falar também. Isso, o Bruno quer falar, mas obrigado pela participação, irmão Jô. Bruno, quer falar alguma coisa? Eu quero falar o seguinte, no meu ponto de vista, Deus não destruiu ele da seguinte forma. Eu penso assim, por causa do propósito de nós todos sobre a terra, a respeito da nossa misericórdia, da nossa existência aqui hoje. Porque se ele destruísse ele, nós não estaríamos aqui hoje. Muito bom, Bruno, muito bom. E hoje nós temos a oportunidade da salvação, né? Entendi sua participação. Vaninho. Você levantou a mão, Vaninho? Sim. Eu acho o seguinte também. Eu acho que aí estava em jogo o caráter de Deus. Estava em jogo. Então, se Deus realmente destruísse, que nem eles falaram aí, Armanjou, pessoal aí, se ele destruísse Satanás imediatamente, o caráter de Deus estava em jogo. Então, eles iam culpar mais Deus ainda, tipo assim, condenar os anjos maus lá, que estavam do lado dele, ia condenar mais Deus, falando que Deus estava errado, que Satanás estava certo. Esse é o meu pensamento. Muito bem. Ó, vou trazer a pergunta aqui de novo, se alguém ainda quiser falar, senão eu já falo também. Por que Deus não destruiu Satanás imediatamente quando ele se rebelou? Né? Teria resolvido o problema? Não teria resolvido o problema? Teria já destruído e não teria acontecido mais nada do que tudo que veio pela frente, né? Alguém quer falar? Senão, vamos passar, hein? Resolveria, sim, Eliseu. No caso, se resolveria, acho que não resolveria. Por quê? É que nem a irmãzinha falou. Ia surgir mais dúvidas. Será que Deus é esse Deus que ele falou? Ou será que ele é um Deus... Ele ia colocar, que nem o irmão falou, ele ia colocar o caráter dele em jogo. Então, ele ia perder... Eu acho que ele perderia as outras metades dos anjos, que ia surgir dúvida aí. Bem, Alex, é isso aí. Sandra? O Eliselto, eu acho que ele já sabia que até por teste a Adão, né? Fez um teste a Adão, seria um teste à humanidade. Quem ficaria do lado dele e quem ficaria do mal. Justamente porque o filho dele, como ele sabe, daqui a um ano que vai acontecer na minha vida, ele já sabia da volta de Jesus, da morte de Jesus e da volta de Jesus.
e recolhesse o que pertence a ele e o que pertenceria a Lúcifer. Olha, entendi. Sobre a queda de Adão e Eva, semana que vem, não percam. Gente, vamos lá. Vocês estão no caminho certo, as respostas, tá bom? Sempre quando nós fazemos esse estudo, eu gosto de trazer esse assunto, porque surge na cabeça, assim como o Osmar falou na hora, né, Osmar? Opa, mas espera aí. Se Deus é bom mesmo, por que ele criou esse anjo que fez todas essas coisas erradas? Então, vamos lá. Lembramos do princípio que nós formamos logo no primeiro verso. Deus é amor. Tá? Como Deus é amor, ele cria seres livres, com liberdade de escolha. É o que popularmente conhecemos como livre-arbítrio. Eu e você somos livres para escolher se vamos servir a Deus ou não. Por quê? Deus nos criou assim. Se Deus quisesse, ele poderia criar todos como robôs, não é mesmo? Robôs. Mas você queria ter um filho robô? Você queria ter um filho robô? Ou você queria ter um filho inteligente, com liberdade, que te amasse e te respeitasse pela escolha dele? Tá certo? É claro que, no princípio do amor, como Deus é amor, ele não obriga, ele não força, tá bom? Ele apresenta os caminhos e nos deixa escolher. E está, na verdade, torcendo para a gente escolher o lado certo, faz de tudo para a gente escolher o lado certo. O mesmo foi feito com os anjos, tá bom? Lúcifer, infelizmente, usou o seu livre-arbítrio para escolher o lado errado. Ele escolheu a rebelião. Deus não criou ele mal. A Bíblia é clara, ela diz assim, ó, perfeito eras quando fosse criado. Ou seja, Deus não criou ele com o mal, mas ele era perfeito. E a perfeição, acompanha esse raciocínio aqui, que eu sei que não é fácil, mas a perfeição exige a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Tá? Se eu não tenho possibilidade de escolher, eu não sou perfeito. Eu estou com uma travinha que não me deixa escolher. E ele tinha a possibilidade de escolha. E ele escolheu, infelizmente, se rebelar. A vaidade entrou em seu coração. E ele foi para o caminho errado. E difundiu que Deus era um tirano, era mau, como nós dissemos no começo. Que Deus é um tirano. Agora, se Deus o destruísse imediatamente, e também os anjos que ficaram do lado dele, como já foi dito aqui, acho que a irmã Jô, mas alguns, Satanás teria vencido. Satanás teria vencido. Mesmo ele destruído, ele teria vencido, porque a dúvida ficaria na mente de todos os demais anjos. Puxa, realmente, ele não é amor. Ele não é amor. Ele é um tirano. Ele quer que a gente sirva obrigado. Percebe? Então, quem correu todo o risco foi o próprio Criador, por amor. Ele correu o risco, ele aceitou o risco e deixou Satanás livre, veio para a terra. E então, o próprio Filho de Deus, ele vem para a terra depois para resolver esse grande problema que vai ser criado. Então, no amor, na plenitude do amor de Deus, ele poderia simplesmente destruir tudo e fazer tudo de novo. Mas não. Por amor, ele resolveu correr o risco, deixar as coisas acontecerem, para que todos pudessem, então, saber que ele é amor, tá bom? E que Lúcifer estava errado, que Satanás estava errado na sua rebelião. Isso ficou claríssimo para o universo inteiro, inclusive para todos os anjos, quando Jesus veio na Terra, tá bom? Quando Jesus veio na Terra, e aí todos descobriram, não, se existia alguma pontinha de dúvida no céu, isso foi eliminado e acabou. Porque o próprio Filho de Deus entregou-se para morrer numa cruz, para salvar esta humanidade aqui, que vai ser o assunto do nosso estudo da semana que vem. Deixa eu perguntar para o Osmar. Osmar, respondemos alguma coisa? Quer abrir o microfone? Pode abrir, não esquenta não, Osmar, pode falar, o que você tiver para falar. Mais ou menos, sabe por quê? Pode Porque falar. é o seguinte, a parte que você citou, que Deus ele criou um ser perfeito, depois o mal se apossou do Satanás por escolha dele. Mas esse mal foi criado por Deus. Como que esse mal nasceu? Entendeu? Então, porque assim, tudo o diabo sendo perfeito,
deu ouvido ao mal, quer dizer, ele escolheu o mal dentro do seu livre-arbítrio. Perfeito. Mas esse mal, quem criou? Da onde veio esse mal? Não. Esse raciocínio, é só esse raciocínio, eu estou entendendo, tá? Mas é só esse raciocínio que não é o correto. Não é criado o mal, ele escolhe. Na verdade, a Bíblia chega a chamar assim o mistério da iniquidade, né? Como que surgiu isso no coração dele? É um mistério. Há um estudo até mais profundo, viu, Osmar, que a gente pode até fazer, que, na verdade, Deus, ele fez de tudo para converter o coração, para que Lúcifer não fosse por esse caminho. Conversou, mostrou onde isso ia levar, e ele decidiu manter isso em seu coração. Mas o mal não foi criado por Deus. Ele escolheu se rebelar. E então ele fica como a personificação do mal. Mas o mal é simples, há uma explicação muito boa que ele é atribuída ao Einstein, né? Que o mal, ele não precisa ser criado. Basta você se afastar de Deus que você já está no mal. Então, Lúcifer, ao escolher se afastar de Deus, ele estava no caminho errado, no que a Bíblia chama de iniquidade, né, no pecado. Se eu não estou enganado, tem uma história muito bonita, o Einstein deu essa explicação quando ele ainda era novinho, né, que a simples ausência de luz já vem a escuridão, né? A simples ausência de Deus já está ali o pecado. Quando Lúcifer decide se afastar, a iniquidade estava no coração dele. Eu sei que o assunto é difícil, viu, Osmar? Mas a gente tem que trazer isso à tona. A gente não quer, o objetivo aqui é estudar a Bíblia, como nós estamos fazendo, tá? Estudar a Bíblia, tentar ir assim, nos assuntos que nós tratarmos, tentar ir fundo neles. Alguém chamou? Eliseu, fui eu. Pode falar, Alex. Eu não sei se na Bíblia, eu estou tentando me recordar aqui, eu não sei se na Bíblia, para responder essa pergunta dele, eu não sei se na Bíblia tem, eu estou tentando me recordar, tem uma passagem que Lúcifer, ele se vê, ele se auto-se-vê, o resplendor dele, ele se vê. E ali eu acho que começa ele se sentir bonito, a mais que Deus, aí começa a entrar esse sentimento nele aí. Uhum. Eu não vou lembrar a passagem, né? Que é um dos textos, se eu não estou enganado, é um dos textos que nós lemos aí, da sua beleza, né? É isso aí que leva ele se sentir maior que Deus e querer ocupar o trono. Mas a ideia é exatamente essa que eu apresentei, né? O amor exigia que Deus deixasse seguir, e ele deixou seguir. Quem estava correndo risco era só o próprio Deus, né? E ele deixou seguir, e lá na frente ele demonstrou o seu amor por nós, né? Pode falar, irmã Jô. Ou seja, Deus permitiu. Deus não criou o mal. Deus criou, né, tanto os anjos como o ser humano com a liberdade de escolha. Como foi muito bem colocado. Agora, Lúcifer, ele escolheu, né, se tornar mal. E Deus permitiu, como o Eliseu acabou de dizer, né, deixou, né, Lúcifer seguiu o pensamento dele. Mas Deus não criou o mal, de jeito nenhum. A Bíblia é muito clara nisso aí. Bem, vamos passar aqui? Acho que nós discutimos bastante esse assunto. Agora, qual a obra de Satanás na Terra? Qual a obra de Satanás na Terra? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Observe, está pertinho do Apocalipse, 1 Pedro, tá? Se você abrir no livro do Apocalipse, você vai folheando para a sua mão esquerda, no capítulo 5, verso 8. Valeu, Osmar. Muito obrigado aí, viu? É isso aí, tá tudo certo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Ó, você está no Apocalipse, chega no Apocalipse e volta para o lado esquerdo. Só fique atento que o livro de Pedro, são dois aqui. 1 e 2 Pedro, tá? Pedro, capítulo 5, verso 8.
É antes de Coríntios, Eliselto? É para o seu lado direito. Vai passando para o direito. Vai chegar até no livro do Apocalipse, não é, Eli? Pode ir até o Apocalipse. Aí, assim, é um pouquinho antes do Apocalipse, na verdade. Achei. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Observe que tem 1 Pedro e 2 Pedro, tá? É a primeira. Alguém gostaria de fazer a leitura? Posso ler, Eliselto? A Selene levantou a mão. Selene não leu ainda hoje. Selene estava dengosa, né, Selene? Agora já está boa. Estava com dengue. Tá jóia. Pode ler, Selene. Capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Sede sóbrios e vigilantes, sabe? O que é sóbrio? Sóbrio é uma pessoa que não se embriagou, né? A pessoa está sóbria. Sede sóbrio e vigilante. Só que não é só sóbrio no sentido de não ter se embriagado, mas é no sentido de estar atento mesmo, sóbrio, desperto e vigilante. Por que que o cristão tem que ser sóbrio e vigilante? Diz o texto aqui, porque o diabo, vosso adversário, olha, ele é primeiramente adversário de Deus, e, portanto, se torna também nosso adversário. Ele é o nosso adversário, e ele anda em derredor, ao nosso redor, quer dizer, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meu amigo, você já sonhou alguma vez com um leão? Já esteve perto de um leão? Quem aqui já chegou perto de um leão? Uma vez eu sonhei com um leão. Só vi no zoológico. Gente, nós, seres humanos, um homem não tem a menor chance contra um leão. Imagine você andando por um lugar, ou parado mesmo, e um leão andando ao seu redor, assim. Você não tem a menor chance contra ele, tá? A Bíblia diz aqui que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, porque Satanás ele está ao nosso redor, procurando a oportunidade para nos devorar. Tá? Se tem uma estratégia bem-sucedida, é a estratégia de um inimigo, é dele fingir que ele não existe ou que ele não é seu inimigo. Eu vou explicar o que eu quero dizer agora. Satanás, ele tem duas estratégias. A primeira é de fazer com que as pessoas zombem dele e pensem que ele não existe. Ele não existe. Então, quando você pensa que ele não existe, você não se protege, tá bom? Você não se protege, né? Você pensa, por que eu vou orar? Por que eu vou, né, ler a Bíblia? Eu estou me defendendo. Não existe esse inimigo, né? Então, você fica uma presa fácil quando você pensa assim. Quando você sai de casa sem orar, quando você não lê a Bíblia, quando você não tem os seus pensamentos em Deus. E aí ele vai destruindo a vida da gente, vai destruindo a família, vai atingindo nossos filhos, vai atingindo, sabe? Gente, sem Deus nós somos uma presa muito fácil para esse leão aqui, que a Bíblia... A outra estratégia dele, a primeira é pensar que ele não existe, a segunda é pensar que ele existe, mas ele não faz nada contra nós, né? Não, ele não existe. Tem até aqueles desenhinhos dele chifrudo e tal. Nada disso, tá bom? Foi feito como um anjo e um anjo poderoso. Só que, sem Deus, nós não podemos nada contra ele. Somos uma presa fácil. Mas com Deus, ele não pode nada contra nós. Tá? Então, vale muito a pena estar do lado de Deus. Tá joia? Então, esteja atento para essas questões espirituais. Estamos partindo por fim. Eu vou pular esse 1 Coríntios 11, você pode ler depois. Esse texto fala que Satanás ele pode se transformar, tá? Em várias coisas para nos enganar. Mas vamos lá, depois você lê em casa aí sozinho esse texto. Porque eu quero ler esse daqui para a gente terminar. Jesus venceu Satanás no céu, quando ele era Lúcifer, né? E venceu também Satanás na terra. Aqui, quando Jesus veio aqui. Isso está em Mateus capítulo 4. Quero ler com você agora. Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Esta batalha que Jesus enfrentou aqui de Satanás, nos dá a dica de como nós podemos também vencer. Tá bom?
Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Do 1 ao 11. Aqui está o 13, mas podemos ler do 1 ao 11. Eu vou fazer essa leitura, é a última da noite. É a tentação de Jesus. Puxa, como é que Satanás me ataca? Ele te ataca de diversas formas, tá bom? Ele sabe a fraqueza de cada um de nós. Ele vai tentando destruir a nossa família, ele vai tentando destruir a nossa saúde, ele vai tentando destruir a nossa saúde emocional, ele vai nos destruindo, ele vai nos atacando, tá? Então, veja só como Jesus se defendeu. Todos acharam? Mateus, capítulo 4. Noeli achou? Mateus, capítulo 4. Versos do 1 ao 13. Está escrito assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gente, eu quero parar aqui, já nesse primeiro, que Jesus dá uma aula para mim e para você de como se defender do inimigo. Jesus estava no deserto, orando, jejuando para o seu trabalho, que ele ia fazer de 3 anos e meio de pregação do evangelho, até o dia que ele seria morto. E no final desse período de 40 dias e 40 noites, Satanás se aproximou, tá? E ele se aproximou e disse: se você é realmente o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães, tá? Jesus tinha o poder para transformar pedras em pães? Sim. Só que Jesus nunca utilizou o seu próprio poder em seu benefício. Porque se ele utilizasse, Satanás ia acusá-lo. Tá vendo? Está usando o seu poder. Por isso que você está vivendo aqui na Terra. Você está usando o seu poder para te favorecer. Jesus podia, e ele quis trazer uma dúvida para Jesus também, se você é o Filho de Deus. Tá? Primeiro, nós não podemos ter dúvidas de quem nós somos. Eu e você fomos criados por Deus, somos filhos de Deus. E mais, a forma como Jesus respondeu é a nossa forma de responder. Ele respondeu assim, ó, está escrito, está no verso 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Está escrito aonde? Jesus estava falando da Bíblia, tá? Na época de Cristo só tinha o Antigo Testamento pronto, e Jesus conhecia o Antigo Testamento de cor. E ele cita um verso que está em Deuteronômio, que é esse aqui: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só. Jesus responde com a palavra de Deus. Eu vou segurar minha Bíblia aqui. Eu e você só estamos seguros respondendo pela palavra de Deus, seguindo a nossa vida pela palavra de Deus. Se formos seguir a nossa vida do jeito que o mundo quer que a gente siga, nós estamos perdidos. Aqui, ó. Aqui. Esse é o nosso guia, a nossa luz. É a palavra de Deus, tá bom? E Jesus se utilizou, está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu te falo uma coisa. Quando você estuda a Bíblia, que o seu coração não fica feliz, eu vou até voltar para vocês, para eu ver vocês. Vocês não sentem uma alegria, assim, parece que preenche dentro da gente? É isso que Jesus está falando aqui. Não é só de pão que a gente vive. A gente não é só físico, é também espiritual, né? Precisamos da palavra de Deus e ela nos alimenta. Essa felicidade que você tem no seu coração ao estudar a Bíblia é o que Deus quer que você tenha sempre. Um coração cheio da sua palavra, tá bom? Lembra desse verso? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos continuar? Verso 5. O diabo ainda vai fazer mais 3 tentativas de derrubar Jesus. Olha o verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo. E lhe disse, se és filho de Deus, olha de novo, querendo trazer dúvida, né, para Jesus. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus,
também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Novamente, não vou gastar muito tempo aqui, tá? Mas eu vou só destacar a forma de Jesus responder. Também está escrito. Satanás quis pegá-lo na própria palavra de Deus. Olha, lá no livro de Salmos diz que se você se jogar, os anjos vão te socorrer. Mas Jesus diz, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? O que eu quero dizer com isso? A proteção de Jesus era todo com a palavra de Deus, percebe? Está escrito, está escrito. Agora, verso 9, a última das 3 tentações. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo deixou, eis que vieram anjos e o serviram. Meu amigo, essa última tentação, olha o que o diabo fez. Tem gente que lê isso aqui e pensa que a tentação foi pequena. O diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo, tudo. E disse assim, ó, se você se prostrar aqui diante de mim, Jesus, e me adorar, eu te dou tudo isso. Alguém pode pensar assim, mas essa tentação foi fácil, né? Fácil, porque Jesus sabia que para ele resgatar o mundo, ele teria que morrer na cruz. E o diabo fala, não precisa morrer não, só se ajoelhe aqui diante de mim e me adore, eu resolvo o problema. Uma lição importante aqui, 2 lições na verdade. A primeira, hoje o mundo ele é dominado pelo inimigo, tá? Satanás está aqui e ele tem o domínio. A Bíblia chama ele de príncipe deste mundo. Essa é a primeira lição. A segunda é que Jesus não aceitou a proposta de resolver o problema de maneira fácil, tá bom? Jesus não aceitou. Jesus disse, olha, eu não vou me prostrar, não me ajoelho diante de você. Porque está escrito, está no versículo 10, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele darás culto. Olha que resposta maravilhosa. Jesus deu 3 respostas, todas que são versos bíblicos que ele falou de cor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E aí o inimigo, ó, foi embora, fugiu. Tá? E os próprios anjos vieram e serviram Jesus depois. Qual a única forma que eu e você temos para nos proteger, meu amigo? Primeiro, é estar juntinho de Jesus, porque todas as vezes que o inimigo o enfrentou, Jesus venceu. Tá? Todas as vezes. Ele é um inimigo vencido. Na cruz, Jesus o venceu. E ele resolveu o meu e o seu problema. Nós vamos falar disso quinta-feira. E nós temos que estar firmes na palavra. Está escrito. Muitas pessoas vão surgir aí falando teorias e coisas que, no fundo, são para nos desviar do caminho. Aqui, ó, está a nossa única segurança. Na palavra de Deus. Tá bom? Eu tenho um apelo para você. Tem um apelo. Eu vou contar uma história para falar esse apelo. Isso é uma historinha inventada, tá bom? Só para dar o exemplo de onde eu quero chegar. Um homem morreu e ele estava... Um homem, na verdade, estava em cima de um muro. E esse muro dividia o céu e o inferno. Tá? E Deus fazia vários apelos para que esse homem viesse para o lado, seu lado, viesse para o céu. Rapaz, vem aqui, vem para o meu lado. Tá? Não fique em cima do muro. E aquele homem se sentia tocado pelo que Deus estava dizendo, né? Mas ele pensava assim, e Satanás, ele não vai me chamar? Então ele olha para Satanás do outro lado e fala assim, ô, você não me quer? Então Lúcifer pega e responde assim, por que eu vou te querer? O muro é meu? Quem está em cima do muro, já escolheu um lado, porque o muro é dele. Tá bom? Eu quero fazer um apelo para você, bem forte mesmo nessa noite. Escolha ficar do lado de Jesus. Escolha ficar do lado de Jesus, de verdade, sim. Sabe, abrir mão das coisas erradas, das coisas convenientes do mundo. Nós vamos aprender muitas coisas aqui nessa série. Escolha ficar do lado, porque vale a pena ficar do lado de Jesus. Eu nunca ouvi alguém que escolheu ficar do lado de Jesus e que se arrependeu por isso. Nunca, nunca, jamais. E a Sandra está aqui de testemunha que eu dou estudo bíblico há mais de 20 anos, né?
Já vi histórias maravilhosas de pessoas que se converteram, que saíram das garras do inimigo, tá? O meu pai era um homem alcoólatra, alcoólatra. Quem conhece o meu pai hoje não acredita quem era o meu pai. Que nós saiamos das garras do inimigo, tá bom? Deus está chamando você para sair das garras do inimigo e ter uma vida completamente nova e feliz, de verdade, com Ele. Eu quero que você faça um joia, levante a mãozinha, o que você preferir, se você aceita ficar do lado da palavra de Deus e de Jesus. Bom? Faz assim com a sua mãozinha. Joia. Amém. Que Deus abençoe você. Gostaram do estudo de hoje? Sim? Legal, né? Então tá bom. O tempo passamos um pouquinho, o assunto passamos um pouquinho, mas se você ficar com alguma dúvida, pode também mandar um áudio, tá bom? Manda um áudio lá nesse mesmo WhatsApp que você recebe o link, é o do Ricardo, e eu e o Ricardo estaremos aí, na medida do possível, respondendo. Tá joia? Um grande abraço para você, meu amigo. Eu quero fazer a oração para Deus abençoar a sua vida. Certo? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de ouvir, Senhor, claramente nesse estudo, que o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ama tanto que ainda que a nossa mãe nos abandonasse, o Senhor continuaria nos amando. E o Senhor nos ama tanto, bom Pai, que o Senhor veio a este mundo morrer por nós. E o Senhor nos ama tanto, Senhor, que o Senhor virá nos buscar. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. E eu oro, bom Pai, por cada pessoa que está fazendo esse estudo. Talvez ela está descobrindo coisas novas da Tua palavra. E esta mensagem está enchendo o coração. E, Senhor, por favor, que esse coração seja uma terra fértil. Que essa semente plantada do Evangelho possa brotar, para que possa esta pessoa ter uma vida nova, que cada um aqui tenha uma vida nova em Cristo Jesus. É o nosso pedido, bom Pai, nesta noite. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos ajude a dormir bem, e que possamos estar aqui na quinta-feira de novo. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.